Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Tenho muita coisa para aprender ainda, estou só começando. E vamos lá. A gente vai falar sobre Gênesis 12, mas eu queria voltar só um pouquinhozinho em 11, para a gente entender um pouco sobre Abraão, a família dele, o pai dele, e esclarecer uma dúvida que é uma pegadinha que pode surgir para vocês, que eu achei muito interessante, que esclareceu para mim, para que você não seja pego nisso, se alguém algum dia te questionar. Então, eu queria ler com vocês desde o 11, capítulo 26. Prestem atenção nas datas, nas idades, tá? Que é sobre isso a pegadinha que eu vou falar. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aí agora eu quero que vocês só prestem atenção aqui no capítulo 12, versículo 4, no finalzinho diz assim: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então tem uma pegadinha matemática aqui. Se você parar para prestar atenção, eu vou pegar minhas anotações para falar para vocês direitinho os números. Terá tinha 205 anos quando ele morreu. Se você subtrair 75 anos, que é a idade aqui que diz que foi quando Abraão saiu de Harã, ele deveria ter 130 anos quando ele teve Abraão. Ok? Compreenderam? Mas aqui diz no versículo 26, capítulo 11, que aos 70 anos ele havia gerado Abraão, Naor e Harã. E tem muitas pessoas que usam isso para dizer que a Bíblia é contraditória, que isso está errado. E está muito claro aqui que eles não eram trigêmeos, ok? Abraão, Naor e Harã. Caso vocês tenham pensado nessa possibilidade, não é uma opção. Mas uma coisa que eu aprendi nos meus estudos é que a ordem em que eles são colocados na hora de fazer a genealogia é por importância e não por nascimento. Então, Abraão é colocado primeiro aqui não porque ele nasceu primeiro, mas porque ele foi o mais importante dos 3 filhos. Então, isso só significa aqui no versículo 26, que ele teve o primeiro dos 3 filhos aos 70 anos. Então, ele realmente teve Abraão com 130 anos e não tem nenhuma contradição na Bíblia. Amém? Então, se algum dia alguém pegar e falar para vocês que isso não faz sentido, faz absoluto sentido. Porque a genealogia é por ordem de importância. Não é muito bom estudar a Bíblia, gente? Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhada com esse livro, ele é incrível. Se você achar que tem alguma coisa errada, é porque você não estudou o suficiente. Entendeu? É essa a resposta. Estuda mais um pouco, que você vai descobrir que, na verdade, está certo. E agora que a gente já viu aqui um pouco sobre a família dele, eu queria continuar lendo aqui o capítulo 12. O chamado de Abraão. Aqui a gente vai começar a ver, gente, o início da formação do povo de Deus. Então, Abraão, ele foi chamado, ele é o patriarca, e a partir dele vai se gerar o povo de Deus escolhido e chamado. Ok? Então, vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Aqui na apostila, vocês vão ver que o nosso primeiro item é justamente isso que a gente leu aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. É um parêntese na cronologia que vem sido dada desde o capítulo 11, que a gente chegou a ler, que eu li para você sobre Terã, que era o pai dele, e todos os filhos, e a gente viu isso bonitinho nessa leitura que a gente fez anterior. E diz assim: as palavras desses versos foram ditas antes de Abraão ir para Harã. Esse é um detalhe importante. Note as 3 condições. A primeira, sai da sua terra. A segunda, da sua parentela. E a terceira, da casa de seu pai. E vai para a terra. Então aqui, gente, o que Deus está falando para Abraão é que ele tem que largar toda a noção que ele tem de identidade. Então, tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele já viu, ele tem que largar para trás. E ele tem que ir para um local completamente diferente, que ele não sabe onde é. Não é como se eu estivesse dizendo para você, olha, Esther, você vai sair de São Paulo e você vai para Recife. Não, porque eu sei onde Recife fica. Ele estava falando para ele andar literalmente sem saber para onde ele estava indo. E isso ele fez. Por que ele é considerado o pai da fé? Porque ele fez isso pura e simplesmente porque Deus mandou e ele creu na promessa que Deus tinha feito para ele. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Então diz aqui, Abraão nasceu num país idólatra e foi criado numa família idólatra, mas quando Deus lhe apareceu, ele creu. Eu queria pedir para vocês abrirem aqui em Atos 7, 2. A isso ele me responde: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, gente, para ele deixar a parentela dele, o pai dele precisou morrer em Harã antes dele seguir para Canaã. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha só. A próxima parte que diz: Estevão diz que o Deus da glória apareceu para Abraão. Esta revelação da glória de Deus produziu fé em Abraão, e a fé produz obediência. Abraão saiu da terra cumprindo a primeira condição. Mas ele levou o pai e a parentela, e Deus o deixou parado em Harã até a morte do seu pai. Ok? Então as condições vão sendo cumpridas. A primeira condição era para ele sair da terra. Ele fez isso, mas o pai dele foi junto. Aí houve um momento em que o pai dele morreu para ele poder prosseguir essa viagem que ele tinha que fazer até Canaã, cumprindo todas essas exigências que Deus fez. Então foi cumprida a segunda condição. Em Gênesis 12, de 5 a 7, vemos que ele chegou à terra que Deus lhe daria. E a promessa se centralizava em 3 palavras. Então a gente vai ler Gênesis 12, 5 a 7. Vamos continuar do 4 aqui. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Gente, eu acabei de falar que era necessário que o pai dele morresse antes que ele saísse da terra para ele chegar em Canaã. O que vocês acham? Ló deveria ter ido ou Ló não deveria ter ido? Não deveria. Se foi necessário que para ele continuar o percurso o pai dele morresse, Ló não deveria estar aqui. Isso está grifado em verde na minha Bíblia. Do tipo, deveria ser vermelho, na verdade. Do tipo, não. Mas eu só tinha marca-texto verde na hora, então ficou em verde. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã, partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Gente, vamos parar aqui um minutinho. Ele vivia numa terra que era muito próspera. Abraão era um homem rico. Ele não estava assim numa situação que ele precisava que Deus socorresse ele de uma fome, de um problema, de uma situação difícil. Não, ele tinha tudo o que ele precisava. Em Ur, ele era rico. Então, assim, quando ele decidiu deixar a família dele, a identidade dele, o que ele conhecia, e partir para esse outro lugar, ele não tinha certeza de nada do que ia acontecer. E mesmo assim ele foi. E é muito importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque a gente não pode partir do pressuposto que ele estava na pior e ele foi por desespero. Não. Ele realmente foi porque ele sabia que Deus era o Deus verdadeiro. Que a promessa que Deus tinha para ele era a promessa. E ele creu nisso. Então tá, vamos continuar aqui. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão lhe construiu um altar ali dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então, gente, eu queria fazer um paralelo aqui com a fé que Abraão teve para deixar tudo aquilo que ele conhecia e para crer na promessa que Deus tinha feito para ele, e a fé que nós temos que ter para deixar a nossa identidade na terra, as nossas riquezas, a nossa vida, tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer, para confiar numa promessa de um lugar que a gente nunca viu. Porque é exatamente isso que é a nossa vida. Da mesma forma como Abraão, ele tinha tudo ali à disposição dele, já estava ali na frente dele, e ele não precisava abrir mão de nada daquilo, porque a vida dele estava ok. E ele deixou aquilo porque ele tinha a expectativa, a fé e a esperança de que havia algo melhor. Eu e você confiamos que Jesus Cristo tem uma promessa de algo eterno para nós no céu, que a nossa herança é eterna, que isso é incomparável com aquilo que nós temos aqui e que nada daquilo que nós temos vai ser... Nada daquilo que nós temos aqui pode ter qualquer comparação com aquilo que Deus prometeu para nós. Então, assim, é muito interessante, porque quanto mais você presta atenção nos detalhes sobre o que Abraão teve que deixar em questão de terra, do local mesmo onde ele habitava, ali é Ur, e do local que nós vamos deixar, que é o planeta Terra. Ele não sabia para onde ele estava indo. Nós também não conhecemos o lugar para onde nós estamos indo. Nós só sabemos que Deus tem o melhor para nós. A parentela no sentido de relacionamentos com pessoas próximas que têm essa identidade que já não é mais a sua. Porque a sua identidade já está focada numa coisa futura, numa identidade de reino, de vida eterna. E é também isso que Abraão creu ali. Ele creu que a vida dele não era algo simples, que não era algo só para aquele momento. Ele entendeu que Deus estava escolhendo ele
e a descendência dele. E a gente não tem muita noção dessa questão de descendência hoje em dia, porque a gente não dá muita bola para ter muitos filhos e passar herança, mas nessa época isso era muito importante e as pessoas davam muito valor para isso. Então, assim, você deixar a sua parentela, eu vejo que Deus foi até misericordioso de ter permitido que Abraão tivesse ficado com o pai dele até o pai ter morrido, porque você largar o seu pai e ir embora, nessa época aqui, era uma desonra muito grande. Não é assim que nem eu fiz, tipo, oi pai, estou indo lá morar em Florianópolis, vou fazer Federal de Santa Catarina, mas daqui a pouco eu estou de volta, entendeu? Não é isso. Não é uma coisa básica que você faz no seu dia a dia, não. Era uma questão de desonra mesmo, era uma questão séria. E Deus foi muito misericordioso de permitir que ele tivesse vivido com o pai dele até o momento final. E tem muitos momentos na nossa vida que a gente também vai ter que se desconectar de pessoas e de relacionamentos e de outras situações para viver algo que é eterno. Para viver algo que vai muito além até da nossa compreensão aqui na Terra. Então, vamos continuar aqui na apostila mesmo. Então, a promessa de Deus se centralizava em 3 palavras, aqui no finalzinho da página: terra, descendência e bênção. Por quê? Por que ele coloca a bênção aqui? A bênção, gente, é muito mais do que os bens materiais que Abraão conseguiu na terra. A bênção tem a ver com a descendência também, porque a partir de Abraão veio Jesus. Então, é como se fosse uma prosperidade total, assim, porque a palavra prosperidade ela tem muito mais a ver do que só dinheiro. Tem a ver com riqueza no âmbito pessoal, financeiro, de descendência, de trabalho para nós aqui agora no século XXI, emocional. Então, assim, a prosperidade e essa bênção que foi prometida para Abraão tinha muito mais a ver do que só as riquezas que ele possuía ali na terra de Ur, que era onde ele era só rico. E aqui, quando a gente percebe que ele fez esse altar para Deus, ele, apesar de não ver que aquele local já era dele, ele chegou no local, e o local era habitado pelos cananeus aqui, tá falando no versículo 6. Então, Deus falou para ele sair da terra dele, aí ele saiu, deixou tudo. Aí ele chegou numa outra terra, que Deus disse que ia ser dele, e quando ele chega na terra, tem pessoas na terra. Tipo assim, Deus, então a terra não era minha? E, naquele momento, ao invés dele, sei lá, dar 2 passos para trás e pensar 2 vezes naquele momento, ele vai para a terra, vai lá bem no meio da terra e faz um altar e consagra aquele lugar para Deus, do tipo, eu creio realmente que esse local vai ser meu. E faz ali esse altar para Deus. E isso é muito sério, assim, porque quantas vezes na nossa vida a gente não tem uma promessa de Deus e essa promessa não está completamente cumprida e a gente fica com vários pés atrás? Quantas vezes a gente não precisa simplesmente ir, ouvir a palavra que Deus deu para nós, pôr os nossos pés na terra e tomar posse daquilo que Deus falou para nós? Porque a palavra de Deus diz, no Novo Testamento, que a fé é a certeza daquilo que se espera e não se vê. E é chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, assim, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está olhando para uma terra que não é dele, que ele é estrangeiro, e está pegando
coisas para construir um altar com a família dele, com a Sara, com os servos dele, e está falando, isso aqui já é meu porque Deus já me deu. E a fé, gente, tem muito a ver com isso na nossa vida. E eu percebo que a gente é muito pouco ousado nesse sentido, de dizer, eu sou filho de Deus, Ele me deu, isso aqui é meu, e eu vou tomar posse e acabou. Eu estou muito, assim, surpresa, de verdade, porque eu decidi que amanhã eu não ia ir na aula porque eu estava cansada. E eu orei e falei, Deus, eu trabalhei muito hoje a aula ainda começou mais cedo, porque a aula normalmente começa às 8h50, então é um horário ótimo, você super consegue dormir tarde e ainda dormir das 6 às 8, que é o melhor sono. E assim, eu orei e falei, Deus, por favor, que a professora não deu já no primeiro dia já uma matéria e tudo. E eu sou uma pessoa bem dedicada, então assim, para eu faltar na aula, eu preciso criar várias desculpas mentais para não sentir culpa, entendeu? Para eu ter certeza de que é uma coisa que eu posso fazer. Faltar na aula, tá? Só para vocês entenderem. E a aula foi cancelada. Sabe? São coisas simples. Eu sei que para a maior parte das pessoas isso parece ser um exemplo bobo, sabe? Mas assim, são nas pequenas coisas que eu vejo, gente, se Deus atende as minhas micro-orações, coisas tão simples da minha vida, que Deus faz para que eu possa dormir algumas horas a mais e eu consiga tá melhor para trabalhar no dia seguinte, quanto mais as decisões cruciais da minha vida, quanto mais as decisões de vida ou morte, decisões de emprego, decisões de trabalho, decisões de mudança de cidade, decisões de casa, do que vestir, do que comer. Gente, Deus está no controle da nossa vida. A gente não pode simplesmente agir como se a gente tivesse um Deus que prometeu algo para nós, que nos deu tudo, que pagou o preço na cruz, e aí simplesmente a gente vai viver como miseráveis. Não. A gente vai orar e a aula vai ser cancelada se for da vontade de Deus. E a gente vai orar e a gente vai morar na casa que Deus prometeu para nós. E a gente vai ter o emprego que Deus prometeu para nós. E a gente vai ter tudo que Deus deu para nós. E às vezes isso significa que a gente vai entrar numa terra que ninguém acredita que é sua, porque a gente vai ver isso mais para frente. E a terra vai estar lá com outras pessoas morando nela, e a gente vai, na maior ousadia, fazer um altar para Deus e vai conseguir. E assim, eu percebo que é muito importante que a gente deixe essa identidade que a gente tinha como seres humanos naturais e comece a ter essa nova identidade que Abraão entendeu que ele tinha quando ele foi escolhido. Porque foi uma mudança, gente, como é que eu posso explicar isso? Uma mudança de mente mesmo. É até uma coisa mais profunda do que isso. Mas é como se antes ele fosse só uma pessoa rica e próspera ali, que não tivesse um propósito. Ele era alguém sem propósito. E o que essa promessa fez, gente, não foi simplesmente colocar para ele riquezas e abundância. Não. Isso deu propósito para a vida dele. Deu significado para quem ele era. E é isso que Jesus Cristo faz por nós. É isso que nós somos. Jesus em nós, esperança da glória. Quando a gente tem Jesus, a nossa vida muda. Antes a gente era pobre, cego, nu, miserável. A gente não era ninguém. A gente ia morrer e virar pó na cova. E a partir do momento que a gente entende o sacrifício da cruz, a promessa que Deus tem para nós, a coisa muda completamente de perspectiva.
você tem uma vida eterna, você tem um Deus que cuida de você, a prosperidade de Deus te segue, o cuidado de Deus te segue, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu percebo que a igreja hoje em dia tem sido muito sem essa noção de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu mesma, muitas vezes, não ajo como se eu tivesse comunicação direta com o Deus que criou os céus e a terra. E eu tenho, e você tem. Eu estava no Uber segunda-feira e estava super assim, será que eu convido o moço do Uber? Estava sendo simpático aquele papo do Uber para o panorama bíblico. E aí eu comecei a pensar, gente, a minha boca, as minhas ações, aquilo que eu faço agora tem o poder de trazer à existência coisas que não existem, de trazer salvação para outras pessoas. O Espírito Santo habita em mim. E aí, eu convidei ele, escrevi num papel o endereço, comecei a falar de Jesus. Gente, vocês não têm noção. Foi como se assim, se Deus meio que me desse uma sacudida, porque a receptividade dele foi tão grande, ele ficou tão impactado, ele parecia tão necessitado de que alguém desse algum norte para ele. E eu comecei a falar da Bíblia e de Jesus, e sobre como a Bíblia é um livro verdadeiro, e dos detalhes da Bíblia. E ele ficou assim, uau! E sabe o que ele terminou falando para mim? E eu moro tão perto. Do tipo assim, eu moro tão perto da igreja, desse lugar aí que tem esse estudo, e eu não sabia. E assim, a gente tem tanto poder dentro de nós, tanta capacidade, que a gente precisa entender isso, verdadeiramente. E eu creio de verdade que houve ali metanoia na vida do Abraão. Que quando ele saiu dali, não foi por acaso, entendeu? Ele realmente entendeu, assim, ele viu, ele conseguiu projetar assim, o futuro daquilo que ia ser. Ele teve uma revelação mesmo. A palavra foi rema e significou algo ali para ele. E ele teve uma nova identidade, um novo propósito. E a gente precisa muito disso. E isso é uma coisa que tem entrado muito nas minhas orações, assim, que eu consigo entender o que significa Cristo em mim, a esperança da glória. O que é isso? Como que isso tem que influenciar cada uma das minhas decisões, a maneira como eu oro, a maneira como eu decido o que comprar, o que vestir, com quem andar, como falar com as pessoas, entendeu? Porque nós precisamos muito ser mais ousados no espírito e falar sobre isso. E agora a gente vai falar sobre assim, a gente estava falando sobre um up da vida de Abraão, né? Então ele estava assim subindo, né? E agora ele vai dar uma descidinha, mas é importante que a gente saiba disso, porque Abraão foi um homem extraordinário. E os erros de Abraão fazem com que a gente consiga se identificar com ele. E a partir do momento que a gente se identifica com alguém que está na Bíblia, de uma maneira assim, que ele foi o primeiro homem escolhido para construir o povo, e mesmo assim ele fez esse erro tão básico, a gente consegue perceber que nós todos somos seres humanos, que da mesma forma como ele super acertou, nós também vamos super acertar, e da mesma forma como ele super errou e aprendeu com os erros dele, nós também vamos super errar e aprender com os nossos erros. E agora aparece um momento em que ele partiu do lugar que ele estava, ali onde ele fez aquele sacrifício, e ele foi para Negueb, que é fronteira com o Egito. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o Egito, na Bíblia, ele significa de várias maneiras diferentes
o pecado, a idolatria, a pecaminosidade. Então, assim, ele estava saindo do leste para o oeste. O leste é o pecado, o oeste é isso aí mesmo. Vocês vão ver isso na Bíblia toda. Oeste sim, leste não. E, nesse momento, ele percebeu ali uma situação adversa, teve fome na terra que ele estava, e ele foi para a fronteira do Egito. Ele saiu ali do local que ele estava e foi para lá. E não foi uma boa ideia, porque o Egito é um local que é conhecido já, desde sempre, por ter práticas que são pecaminosas, contradizem a palavra de Deus. A gente consegue perceber até em filme, em coisas, que eles têm uns hábitos muito estranhos. E um desses hábitos muito estranhos que eles têm, que eu queria apresentar aqui para vocês, é em relação a mulheres bonitas. Então, aqui, no Egito, uma prática comum é matar um marido para poder ficar com a esposa bonita e vendê-la. Então, assim, se você chega no Egito com a sua esposa e a sua esposa é linda e maravilhosa, é bem provável que eles vão te matar o marido, para ficar com a esposa, e aí eles vão vender essa mulher por muito, muito dinheiro. Isso é uma coisa que acontecia muito. E é uma coisa conhecida no Egito. Então, isso acontecia. Então, assim, se você chegar lá com a sua esposa, eles não têm nenhuma outra opção a não ser te matar. Por quê? Porque, apesar deles serem capazes de te matar para ficar com a sua mulher, eles levam o casamento muito a sério. Então, assim, eles não vão, te largar, te enxotar do Egito e pegar a sua mulher. Não, eles precisam te matar para que o casamento seja cancelado. Entendeu? Olha o nível de moralidade que eles têm. Bizarro, né? Mas, sim, é assim. Eles precisam que você morra, porque aí você não vai mais ser casado com aquela mulher, e aí eles podem ficar com a mulher e vender ela para outra pessoa. Mas, se essa mulher fosse, por exemplo, sua parente, é muito mais fácil comprar ela de você do que te matar, porque vai dar mó rolo, entendeu? Você pode, sei lá, ter uma mini guerra ali, ter problemas, etc. e tal. Então, assim, eles só vão te matar se for realmente necessário. Mas, se você for casado com uma mulher bonita e alguém quiser essa mulher, eles vão te matar. Por quê? Porque eles não aceitam essa situação de recasar. Não, o casamento tem que ser anulado por uma morte. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma situação aqui que a gente vai ler que vocês precisam saber desse dado egípcio. Então, tá. Então, Abraão no Egito. Versículo 10. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Ok, só para ali viver algum tempo já é uma péssima ideia, porque Deus não mandou ele viver no Egito. Deus mandou ele viver em Canaã. Então, assim, se ele teve essa ideia de viver no Egito, ele já estava desobedecendo. 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a viram, dirão: essa mulher é dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Pelo fato que eu acabei de explicar para vocês. Diga que é minha irmã, mas para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Então, você vai dizer que você é minha irmã, e aí eu vou acabar não morrendo, porque eles não vão me matar para ficar com você. O máximo que vai acontecer é eles tentarem comprar você. Ok? Vocês não têm noção da proposta indecente que este homem está fazendo para a mulher dele. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Só um parênteses aqui. Você pode estar se perguntando, por que Sara concordou com este plano? Né? Porque ela podia ter dito,
de jeito nenhum. Eu não vou virar e dizer que eu sou sua irmã, porque eles podem tentar me comprar, porque a Sara também sabia dessa história. Eles podem tentar me comprar, e eu não estou a fim de ser vendida. Portanto, nem vamos para esse lugar terrível, porque Deus não mandou a gente fazer isso, e essa não é uma boa ideia. Mas, gente, a gente está falando de uma cultura em que a mulher não opinava nas decisões que as coisas eram feitas. Tá? A mulher obedecia ao marido. Obedecer a Deus é obedecer ao marido. Então, aqui, gente, na verdade, Sara está tendo muita fé em Deus. Sara está dizendo o seguinte: apesar do meu marido estar sendo péssimo e de estar tendo essa ideia horrível, eu sei que Deus é bom e Ele vai me poupar, Ele vai dar um jeito. Então, a medida de fé que ela teve aqui foi muito grande. Porque obedecer ao marido igual a obedecer a Deus. E quando ela obedeceu ao marido aqui, ela teve certeza absoluta que Deus ia salvar ela. E vocês vão ver agora o que vai acontecer. Então, ela foi levada ao palácio. 16. Ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, gente, nada mais, nada menos do que lepra. O que aconteceu? A Sara chegou lá com Abraão, batata. Queriam comprar a Sara por 1 milhão de coisas. Levaram ela para o palácio do faraó, o rei lá da época. Quando ela foi levada para lá, todos ficaram com lepra. E dessa maneira não foi possível que eles consumassem qualquer coisa, poupando Sara de ser violada pelo faraó. Deus protegeu ela mandando essa praga. Quando o faraó percebeu que essa praga tinha vindo por conta deles serem casados, eu vou contar aqui, mas a gente vai ler também. Ele vira para o Abraão e diz: por sua culpa sobreveio sobre mim essa peste. Então agora você pega a sua esposa, pega todas essas coisas que eu te dei, e você sai daqui o mais rápido possível. Quer dizer, olha como Deus é misericordioso, gente. Ele desobedeceu e foi para o Egito. Teve um plano péssimo que fez com que a mulher dele possivelmente fosse vendida. Deus teve um plano sobrenatural de enviar uma praga que justamente era a lepra, para que a mulher dele não fosse violada. E no final da história, ele ainda sai com a esposa e um monte de coisas que lhe foram dadas. Imagina o temor que esse faraó não teve do Deus que mandou todas essas coisas sobre o faraó, sobre ele. Então, assim, a maneira como Deus cuidou de Sara é impressionante. A fé que ela teve para que ela fosse poupada foi surreal. Eu, honestamente, não sei se eu teria essa fé. Não sei se vocês teriam. Mas, assim, a conclusão que a gente tem que tirar aqui é que a soberania de Deus, ela é tão grande que, por mais que a gente faça burrada, Ele tem um amor que traz a gente de volta. E ao invés dele massacrar a gente com culpa, ele te tira do Egito com a sua esposa e um monte de animais e coisas maravilhosas e presentes e etc, para você não passar fome, aonde ele já disse que você deveria estar. É esse o meu Deus e o seu Deus. Por quê? Deus, gente, tem gente que acha que o Deus do Velho Testamento é mau. Eu sinto muito, mas eu não consigo perceber isso. Porque se fosse eu dava uma cajadada no Abraão ali, no minuto que ele teve essa ideia com a Sara. Porque foi a pior ideia da face da terra.
pior marido da face da terra. E ao invés disso, gente, Deus não dá cajadada nas pessoas. A disciplina de Deus é amorosa. Ele faz de uma maneira que ele ama tanto, mas ele ama tanto, mas tanto, que você não tem nenhuma outra opção a não ser chorar de arrependimento. É assim que o meu e o seu Deus age. Deus não é maldoso, Deus é bom. Ele é bom de maneira que ele não só tem a provisão para nós, mas quando a gente decide fazer do nosso próprio jeito, ele arruma uma maneira de te explicar com amor, com cuidado, constrange o teu coração, e ao invés de ele te empurrar para longe, ele te puxa para perto. Isso é demais, gente. Demais. Porque Deus trata assim sempre na nossa vida. Por isso eu te digo, meu querido, se existe acusação na sua vida, é do capeta. Se existe algum motivo pelo qual você está obedecendo, que não seja chorar de amor, porque Deus é maravilhoso, isso é do diabo. Deus vai fazer de um jeito que você vai se sentir tão grato, e tão privilegiado, e tão amado, que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você nem quer mais o que você queria antes. De tão bom que Deus é. É assim que Deus age. Bom, então, aqui para a gente concluir o capítulo 12, a gente vai para o 13 também hoje, tá? Porque o capítulo 14, aqui na apostila, só tem uma observaçãozinha, mas a gente pode gastar mais tempo nele, se a gente terminar o 13 hoje. Então, vamos. Então, gente, Deus é muito bom. Essa é a conclusão do capítulo 12. Apesar da desobediência de Abraão, Deus arrumou uma maneira sobrenatural de fazer com que ele saísse do Egito, não só com a esposa dele, mas com bens, riquezas dos egípcios, quer dizer, tirou dos ímpios, deu para o justo. Ele voltou para a terra onde ele deveria estar. E a gente vai perceber agora no capítulo 13 que ele se arrependeu. Um arrependimento genuíno. E é assim que Deus trata com a gente sempre. Eu estava comentando sobre a acusação não vir do diabo, que Deus ele constrange a gente com o amor dele. E eu percebo que isso é algo muito sobrenatural da parte de Deus. Sabe, Deus ele é todo poderoso e ele poderia agir com a gente de várias maneiras. E ele escolhe o amor. E isso tem que gerar muita gratidão no nosso coração. Então vamos ler o capítulo 13 aqui. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía. Ou seja, ele voltou para a fronteira que ele estava lá em cima no capítulo 12. E Ló foi com ele. De novo, o Ló. Abraão tinha enriquecido muito, tanto com gado como em prata e ouro. Deus prosperou ele aqui. A gente está vendo a mão de Deus na vida dele. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Gente, esse lugar aqui é bem no meio de Canaã. Isso daqui é Abraão dizendo, eu não só vou obedecer, mas eu vou obedecer muito. Eu não vou obedecer meia boca, entendeu? Eu não vou ficar tipo na fronteira com o Egito. Eu vou ficar bem no meio da onde Deus me mandou ir. Bem no centro da vontade de Deus. É isso que ele está falando aqui. E olha só. Aonde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Gente, ele foi achar o lugar onde ele tinha construído um altar.
Quais são as chances de, num território desse tamanho, você achar o mesmo lugar? Isso exige bastante esforço, tá? Ele fez questão de voltar para onde ele estava, porque ele percebeu que o desvio ali que ele fez para o Egito foi um erro. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. O que isso significa, gente? Eles tinham um monte de ovelhas, um monte de bois, um monte de pastores, um monte de pessoas, servos, etc. Existe uma quantidade de recursos naturais que a terra tinha, quantidade de água, de terra para plantar, de espaço físico mesmo. Não dava para caber tanta gente naquele espaço, tem que espalhar, entendeu? Você tem que buscar água mais para lá ou mais para cá, porque se a gente fica todo mundo aqui, vai acabar os recursos naturais. Então, o que acontece? Em seguida, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Ou seja, isso daqui não está aqui, não é uma observação aleatória, tá, gente? Está querendo dizer que existem mais pessoas nessa terra que querem a terra, ok? Que eles estão meio que assim, intrusos naquele local, tá? Só para constar. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. O que a gente percebe aqui, gente? Abraão não foi ganancioso. De quem que era essa terra? Do Abraão. Deus deu tudo para ele. Ok? Ló, tecnicamente, não merecia nada. Tá? Ele não ia herdar a terra, ele não foi escolhido. E mesmo assim, Abraão vira para Ló e fala: olha, você pode escolher. Se você quiser ir para cá, beleza, eu vou para lá. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Tá tudo certo. Não vamos brigar, que a gente fique em paz. Que fique claro que a gente só está se separando porque a gente precisa de água e de espaço. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Gente, aqui tem uma outra versão que diz: levanta os olhos e vê o vale. O que diz aqui no original, gente, levanta os olhos, é aquela mesma coisa que a Eva fez quando viu o fruto. São exatamente as mesmas palavras. Quer dizer, ele foi seduzido pela visão, por aquilo que ele estava vendo. Isso aqui não está aleatório aqui. Esse levantou os olhos e viu. Isso aqui é a indicação do #pecado, entendeu? Na Bíblia. É isso que significou. Levantou os olhos e viu. Cadê? Todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Detalhe, isso daqui é para o leste, tá? Só para constar. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ok, a gente já vai falar sobre isso, mas antes disso, gente, eu queria falar um pouco sobre essa questão da obediência do Abraão. A gente percebe na vida de Abraão que existem vários momentos em que ele pisa na bola. E a obediência não necessariamente tem a ver com todas as vezes e em todos os momentos você fazer a coisa certa. Tem a ver com você ter a humildade de admitir que você fez a coisa errada e tentar de novo. A nossa vida cristã, gente, é assim. A gente vai
errar, a gente vai, muitas vezes, errar o alvo, a gente vai ter que se arrepender, mas a gente vai ter que ser humilde o suficiente para falar, olha, não é bem isso. E isso, gente, exige de nós uma certa fluidez na hora de se relacionar com as outras pessoas. Porque, assim, ser cristão é estar apto para ser corrigido. E isso não é fácil. Ninguém gosta de ser corrigido. E quando você vira cristão, você tem que começar a gostar. Porque significa que a pessoa que está te corrigindo está dando a oportunidade de você não pecar mais. Isso deveria ser uma bênção. Porém, a gente não encara dessa forma a correção. A gente sempre encara a correção como uma humilhação, uma coisa ruim para nós. E não pode ser assim. A gente tem que encarar a correção e a disciplina como o amor de Deus que está tentando colocar a gente no caminho certo. E aí a gente vai se adaptar e começar de novo, com humildade. E a obediência é isso, gente. Porque acertar toda vez infelizmente, não é a realidade que nós temos nesse corpinho que nós habitamos. Mas o que nós podemos fazer, sim, é escolher nos arrepender, pedir desculpas, mudar de atitude, começar de novo. E isso é uma atitude que a gente tem que ter diariamente na nossa vida cristã. Assim como Abraão teve aqui. Outro item também que eu queria falar. Por que vocês acham que, já que Abraão estava lá, naquela situação boa, construindo um templo para o Senhor, adorando a Ele, em Canaã, onde ele deveria estar, por que Deus mandou fome? Por quê? Abraão já estava obedecendo. Para que ele ia mandar fome? Por causa do Ló. Se não tivesse fome, gente, o Ló não ia acabar se separando dele. Tá? Vamos ver aqui na apostila, o Gênesis 13, se vocês lerem aqui. O desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló fizeram com que eles se separassem, cumprindo-se assim a terceira condição. Mas, gente, esse desentendimento só aconteceu por conta da fome e por conta de todos os itens que aconteceram anteriormente. Se cumpriu a terceira condição, que era o quê? Deixar a parentela. Quer dizer, o Ló não deveria nem estar envolvido nessa equação. Por isso que veio a fome naquele momento. Se talvez, assim, hipoteticamente, ele não tivesse se mudado para o Egito e Deus tivesse dado a provisão ali em Canaã mesmo, eles já iam ter que se separar de toda forma, porque não ia ter recurso natural para todo mundo. Entendeu? Note o versículo 14, nos versículos 14 a 17, Deus reafirma a sua promessa. E no versículo 15, vemos as palavras terra e descendência, e a expressão para sempre. Deus não pode mentir, e essa promessa terá de ser cumprida, porque ela ainda não o foi. Então, vamos voltar lá para a Bíblia, no versículo 14, que é onde a gente parou. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Então, gente, Deus aqui esperou para reafirmar a promessa, Ló se separar, tá? Isso não é um detalhe, é uma coisa crucial aqui, porque foi o último item que Deus pediu de Abraão, a última condição a ser cumprida. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom.
onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gente, aqui a gente começa a ver a separação e a diferença da vida do Ló e do Abraão. Quando Ló, ele olhou e ele foi seduzido pelos olhos dele a conseguir a terra que era mais bonita, ele não escolheu só isso, gente. Sodoma e Gomorra era um local conhecido pela perversidade. E aqui, no versículo 13, no 12, diz que ele mudou próximo a Sodoma. É a mesma coisa, gente, quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente está em cima do muro. É o clássico crente morno. É o Ló. Foi morar ali do ladinho do pecado. É isso que ele fez. E a gente começa a ver que, enquanto ele está vivendo numa cidade do lado da cidade, em que os altares, a adoração, a prostituição, tudo isso era demoníaco, o Abraão vai para outro lado e constrói um altar ao Senhor. Então, assim, quanto mais próximo da promessa, quanto mais reafirmada a promessa, quanto mais condições foram cumpridas. Não, calma, o meu português está meio ruim nesse momento. Ele foi cumprindo uma condição, depois a outra, e aí, quando ele chegou na terceira condição, a gente começa a ver que a prosperidade de Deus na vida dele vai fluindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E não é à toa que a gente tem um contraste entre Abraão e Ló. A gente vai ver no futuro aqui, na próxima aula, que as consequências das escolhas de Ló, as consequências dele estar vivendo uma vida em cima do muro ali, perto do pecado, perto da perversidade, e o quanto Ló é abençoado, é conhecido, é reconhecido por ser um homem que tem abundância e prosperidade em tudo aquilo que ele põe a mão. Abraão, o que eu falei? Ai, desculpa. Abraão é um homem que tem tudo isso, e Ló não. E isso, gente, serve para a gente perceber que a nossa vida, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa estar constantemente focado em obedecer. E assim, se a gente estiver com os nossos olhos focados em Deus, eu até fiz uma pregação sobre isso, acho que a maior parte de vocês ouviu, sobre a gente reconhecer a Deus nos nossos caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas. E assim, a gente percebe isso na vida de Abraão. A gente percebe que a fé dele e ele reconhecer a Deus e o arrependimento dele, e a vontade dele de agir corretamente, fizeram com que Deus não entregasse a Sara nem ele para serem mortos nas mãos dos egípcios. Mas a gente vê também que Ló não fez essa escolha. Ele fez a escolha contrária. Ele tinha o testemunho da vida de Ló, ouviu a promessa, mas assim, ele se perdeu. Ele simplesmente decidiu viver de acordo com o próprio entendimento dele, que é justamente o que Provérbios 3:6 fala que não é para fazer, para Deus endireitar as veredas. Diz, não confie no próprio entendimento. E ele olha, assim como Eva também olha, confia no próprio entendimento e se desvia do caminho. E isso é uma coisa assim que exige muita reflexão nossa, porque o mundo e o local onde a gente vive é extremamente sedutor.
E existem muitas coisas que são lícitas, mas que não convêm. E às vezes você vai aos pouquinhos indo para perto de Sodoma. E quando a gente estudar, vocês vão ver que Ló já estava lá, entendeu? E não foi assim de um dia para o outro, foi aos pouquinhos. E na nossa vida a gente precisa ter muita dedicação em nos manter, assim como Abraão fez, no centro da vontade de Deus. Para que caso a gente desvie um pouco, seja muito fácil voltar para o meio. E não uma coisa que, quando você vê, você já está para lá de Bagdá, você já está lá dentro de Sodoma, você já está com hábitos, com situações, com companhias que estão totalmente fora da realidade que Deus quer para você. Eu gostaria de orar agora sobre isso e gostaria que a gente tivesse um tempo para que a gente pudesse refletir sobre a nossa própria vida, sobre essas questões que eu coloquei. Será que a nossa identidade está realmente focada nesse futuro que a gente tem em Cristo Jesus? Será que os nossos projetos, os nossos planos estão focados nisso? Será que a gente consegue se identificar com as promessas que Deus tem para nós no nosso dia a dia, na hora de fazer pequenas decisões? Ou não? A gente vive uma vida normal aqui e a gente espera ir para o céu e pronto. Ou pior, será que a gente já está meio que nem Ló, com um pé mais lá do que cá? E tem vários momentos assim, que é muito importante a gente parar para fazer essas reflexões, analisar a nossa própria vida, analisar as nossas companhias, com quem que a gente está andando. Porque assim, a palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é para você andar com as pessoas erradas. Não é para você ter más companhias. Não é para você estar em ambientes ruins. E o Espírito Santo está me incomodando agora para que a gente possa refletir sobre essas questões e ver se na nossa vida a gente está realmente no centro da vontade de Deus. Então eu queria fazer uma oração pedindo mesmo isso. Se a gente pudesse diminuir um pouquinho a luz nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse dia, porque a sua correção, Pai, é sempre boa. O Senhor sempre nos constrange com o seu amor, Pai. O Senhor sempre nos mostra o caminho correto, Pai, da maneira mais suave possível, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por esse amor que tem toda a intenção, Pai, de nos curar, de nos guiar, de nos fortalecer, Senhor. E nós te pedimos agora que o Senhor venha com o teu Espírito Santo agir nas nossas vidas, para que a gente possa saber exatamente qual é o caminho que o Senhor tem para nós, qual é o centro da tua vontade, Pai. Que o Senhor guie, Pai, a nossa vida, o nosso entendimento, nos dê direção, Senhor. Pai, que todo pecado seja extirpado agora das nossas vidas, Pai, que nós tenhamos convicção de pecado nessa noite, Pai, e que nós deixemos de fazer, Pai, aquilo que não te agrada, não só por uma regra, Pai, mas porque nós te amamos, Senhor, e porque nós sabemos, Pai, que o teu amor por nós é tão grande, e porque vale a pena, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor, pela tua fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos instrui, que nos guia, Senhor. E te pedimos, Pai, para que o Senhor venha sondar cada coração, para que o Senhor venha com teu amor agora, sobre cada vida, mostrando, Pai, quem o Senhor é. Quais são os teus propósitos, Senhor, para essas vidas, para esses corações.
Pai, diga para nós agora o que significa Cristo em nós, a esperança da glória. Mostra para nós, Pai, os teus segredos. Tua palavra diz, Pai, que se nós buscarmos, o Senhor vai nos contar, Senhor, os mistérios da sua grandeza, Pai. E nós nos reunimos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. E para estudar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nos dar. Toda a orientação, Pai. Que privilégio, Senhor, que é estar na tua presença. Que privilégio, Senhor. Nós queremos expor agora, Pai, a nossa gratidão pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém.